Hélio, seu primeiro conto publicado foi João Pássaro no livro A Grande Chance na Literatura, em 1972. Como é que foi isso, Hélio? João Pássaro é um conto que tem uma história bastante longa até. Eu o escrevi e mandei para um concurso no Jornal do Brasil, e pelo fato de ter a expressão metamorfose, o encarregado do julgamento insinuou que eu teria o prêmio, pena que o Kafka já tinha escrito aquilo. Não tem nada, uma coisa, é ignorância do cavalheiro lá. Mas enfim, guardei o conto. E na época, logo depois, surgiu na TV Tupi, no programa Flávio Cavalcante, A Grande Chance na Literatura. E o bacana era quem ganhava, toda semana tinha um concurso. Mandava-se o conto para lá, o escolhido era lido. E as vozes mais bonitas da rádio, né, estavam ali. Sancler Lopes tinha uma voz linda, né? Eu tenho essa voz de garguita. Eu adorava aquele timbre de voz dele bonito. Só pensava isso. Puxa. Aí quando chegou no dia, João Pássaro não apareceu. Tudo bem. Aí algum tempo depois, já nem me lembro quanto, eu recebo um telefonema de uma editora e este livro que está na sua mão, e com ele fui publicado pela primeira vez. E aí perguntei, vem cá, por que o conto não foi lido na época se vai ser publicado? Ah, porque o seu conto foi censurado porque falava em liberdade, etc. Então, por duas vezes, João Pássaro foi injustiçado, mas glorificou-se nesta publicação. Pois é, Hélio, só 25 anos depois, seu primeiro livro solo, O Anjo de Bronze e Outras Histórias, foi publicado. Mas nesse meio tempo, você flertou com o cinema. Fez um Super 8 que foi censurado, não é? Conta aí como é que foi isso. O cinema, por exemplo, entra muito cedo na minha vida, por esse gosto familiar. Então, eu assistia aos filmes e me entusiasmava com os mocinhos, os heróis, né, as heroínas bonitas e tal, enfim. E com isso eu fui ganhando uma bagagem de conhecimento de cinema, né? E tínhamos o bairro que eu morava, São Cristóvão, era um bairro bastante simpático, tinha, digamos assim, uma classe média que logo ascenderia, mas tinha uma classe mais pobre, não eram miseráveis absolutamente, embora tivessem muitas casas de cômodo, que são as precursoras das favelas, digamos assim, né? Mas meninos pobres, e não iam ao cinema, muitos deles. Outros por outras razões, até familiares. Então, um dia eu contei para eles um filme que eu tinha visto, que eu tinha gostado muito. Eles gostaram tanto que me pediram para contar outros e outros. E como eu ia ao cinema bastante, mas não o bastante para alimentar histórias todas as semanas, eu comecei a inventar. Então eu virei um contador de história, de lorota, né? Eu contava filmes, inventava, inclusive botava à disposição deles um repertório de aventuras, né? 90% passado no faroeste americano, com os mocinhos dando tiro para todos os lados. Mas eu fui variando, eu gostava muito, por exemplo, dos filmes do Errol Flynn, né? Robin Hood, Capitão Blood, lutando espada, matando o Basil Rathbone em todo o filme. E então eu era um espadachim, né? Me fantasiava no carnaval, fui Robin Hood, fui cowboy, etc. E aí eu inventava histórias e misturava. Ali ninguém sabia geografia, nem história bastante, nem eu, para julgar. Então era emocionante. E aí o pessoal chegava lá, Elinho, batia lá em casa e tal, conta uma história, conta um filme pra gente e tal. Aí eu reunia, né? E contava filme em série, tinham 12, 15 capítulos, era uma festa, né? E de vez em quando eu, de molecagem, matava um mocinho no final, que é uma praxe que não se faz, né? Então, morreu, morreu, dessa vez morreu. Ou então me esquecia, contava, dizem que o Dostoiévski aconteceu isso com ele, então eu estou em boa companhia. Lá no meio do filme eu matava um personagem
esquecia, porque eu fazia seriado, né? Então no dia seguinte o cara ia lá, 12º capítulo e tal. Aí o fulano disse, não, mas peraí, Elinho, ele não morreu? Eu disse, aí é que tá, ele não morreu, ele tinha caído. Então isso realmente alimentou muito a vontade de criação da ficção. E como eu desenhava, logo quis ser o quê? Desenhista de história em quadrinho. Tentei até algumas histórias em quadrinho, mais tarde até fui até a EBAL, que era empresa brasileira, né, da América Latina, Editora Brasileira da América Latina, que editava o suplemento juvenil. Mas eu já estava mais grandinho quando isso aconteceu e não foi à frente, claro. Teve um intervalo, digamos assim, na literatura que eu tentei ocupar com o cinema, que na época era o Super 8, meu filho Gustavo gostava também, então até me ajudou nisso. E eu fiz um pequeno roteiro de um filminho que se chamava Proibido para Menores até 80 anos, porque naquele momento começavam os meninos de rua a fazer pequenos assaltos. Então eu fiz um filme, fui ajudado por um amigo que foi brilhante até no seu desempenho, outro que cedeu a máquina, que eu não tinha a câmera, etc. E fiz esse filme. É um filme curto, obviamente, mas que denuncia uma situação social desigual, né? Muito bem, mandei para São Paulo para um concurso lá, era um festival, e aí o cara me chamou lá e disse, olha, lastimavelmente, a censura e tal, e coisa não está permitindo, então eu queria levar o filme para Brasília, apreender o filme e depois chamar você para ir lá. Eu disse, bom, então nós preferimos tirar o filme do festival. Eu disse, é correto, não prejudicar o festival por minha causa, não. Então, o filme saiu da possibilidade de ser visto pelos os assistentes lá do festival. Mas então fui pela segunda vez censurado, né? O que me fez crescer a impressão de que a censura é sempre extremamente burra, né? Extremamente burra. Que esse mesmo filme depois, passado numa sessão especial, um padre levantou-se para dizer que era uma lição do Evangelho. Portanto, não devo ir para o inferno. E você teve um conto adaptado para vídeo em um curso da Tezuka Yamazaki, não é? Que conto foi esse? Finalmente eu consegui publicar realmente o meu primeiro livro de contos, O Anjo de Bronze e Outras Histórias, na oficina literária do Ivan Proença. Dentro lá do conjunto tinha um conto, ou melhor, tem um conto chamado Um Alguidar Cheio de Frutas. Havia uma colega nossa que era assistente da Tezuka Yamazaki e ela tinha um curso de vídeo, né, com jovens. E ela gostou dos contos e eles escolheram justamente o Alguidar Cheio de Frutas para filmar. E eu cheguei a ver o copião do filme. Lastimavelmente perdi os contatos e não sei dos resultados, mas era muito interessante a filmagem e tal. Eu fiquei muito entusiasmado com essa possibilidade de trabalhos meus literários que tivessem alguma qualidade literária pudessem também sobreviver na linguagem cinematográfica. Para mim seria maravilhoso. E pelo que os meninos mostraram, eu acho que teria essa possibilidade, então foi um momento assim de muita alegria. Entre os personagens que eles acrescentaram, teria uma prostituta vivida pela Tamara Taxman, uma atriz talentosa e linda, né? E eu cheguei a ver umas poucas cenas, mas como o filme, já disse, não estava editado, não sei os resultados. Mas de qualquer maneira fiquei feliz com a presença da Tamara numa história minha.